Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslave, capítulo 86. Última pista. O raciocínio de Sunny era muito simples. Honestamente, no estado em que ele estava, ideias complexas que iam contra a doutrinação da árvore da alma eram quase impossíveis de manter. Ele já estava no limite apenas tentando lembrar o que havia acontecido no ninho gigante. Em sua descida, Sunny teve que se morder várias vezes, deixando marcas sangrentas em suas mãos. A dor aguda clareava sua mente por alguns momentos e dava-lhe alívio temporário do constante puxão do esquecimento. Por coincidência, ele já estava percebendo o efeito que trama de sangue exercia sobre ele. As mordidas sangravam apenas por um curto período, rapidamente se transformando em crostas. A velocidade de coagulação do sangue estava claramente aprimorada. Ele também se sentia mais enérgico, sua resistência substancialmente melhor do que antes. O que fazia sentido. O corpo humano era um sistema onde cada parte afetava a outra. Uma melhoria abrangente de uma dessas partes, especialmente uma tão importante quanto o sangue, tinha que levar a uma reação em cadeia de melhorias menores em todo o sistema. Parecia que ele havia subestimado severamente a importância de seu novo atributo. Foco, idiota! Sem divagações. Cerrando os dentes, Sunny se concentrou na tarefa. Ele queria usar a habilidade aspecto de Cassie para aprender a verdade do atributo oculto. A visão dela era diferente da dele. Sunny só podia ver as informações fornecidas pelas runas porque era uma função padrão do feitiço. Ele simplesmente acessava essas informações com sua mente. A visão de Cassie, no entanto, vinha de seu aspecto. Assim, mesmo que suas mentes estivessem comprometidas, isso não deveria afetar sua habilidade de ver os atributos de outras pessoas. Ela também tinha uma alta afinidade com revelações e destino. Então, havia uma grande chance de que Cassie pudesse ter sucesso onde ele havia falhado. Finalmente alcançando o chão, Sunny acordou a menina cega e, após uma breve conversa, mencionou os atributos. Então, ele perguntou cuidadosamente, "Você pode dar uma olhada nos meus?" Cassie estava visivelmente confusa com essa pergunta. "Você não pode fazer isso sozinho?" Sunny sorriu. "Eu posso, mas acho que você ficará surpresa quando vê-los." A menina cega hesitou e então deu de ombros. "Tudo bem. Mas se descobrir que você me acordou à toa, ficarei chateada." Não foi muito legal da sua parte. Ela virou-se para encará-lo e congelou por um momento, como se olhasse diretamente nos olhos dele. Predestinado, filho das sombras, centelha da divindade. Espera, não era a marca da divindade? Devo ter me lembrado errado. Parando por um segundo, Cassie timidamente cobriu a boca com sua pequena mão e bocejou. "Ah! Minha memória não tem estado muito boa ultimamente. Descanso demais, eu acho." "Onde eu estava?" "Ah, sim. Trama de sangue. De onde veio isso?" Sunny deu uma risadinha forçada. "Essa coisa?" "De um ovo." "De qualquer forma, tem mais alguma coisa?" Cassie piscou algumas vezes. Ovo?" "Bem, se você diz. Normalmente, o surgimento de um novo atributo não seria algo a se ignorar. Mas no estado em que ela estava, a capacidade de atenção de Cassie estava seriamente reduzida e sua capacidade mental estava turva. Ela apenas franziu a testa por um segundo e depois esqueceu a discrepância. O coração de Sunny, enquanto isso, batia como se fosse explodir. Com um sorriso falso congelado no rosto, ele esperou pelas próximas palavras da menina cega. Elas decidiriam se ele seria capaz de ir ao fundo das coisas ou não. E, portanto, encontrar um caminho para sair desse fundo. Com um sorriso distraído, Cassie disse, "Minha mãe faz os melhores ovos." Sobre o que estávamos falando? Certo, seus atributos. O último é encantado. Espere, de onde veio isso? Sabendo que havia pouco tempo, Sunny perguntou apressadamente. "A descrição." "O que diz a descrição?" Um pouco de tensão se infiltrou em sua voz. Assustada com essa intensidade, Cassie não fez a mesma pergunta novamente e simplesmente disse, "Você foi hipnotizado pelo antigo demônio, árvore devoradora de almas, e está sendo transformado em seu lacaio. Uma vez concluído o processo, não haverá escapatória." Assim que Sunny ouviu essas palavras, foi como se pesadas correntes caíssem de sua mente. De repente, suas memórias retornaram em uma avalanche, fazendo-o cambalear. Seus olhos se arregalaram.
Somente agora que havia recuperado totalmente sua memória, Sunny percebeu quanto seu estado mental estava distorcido, quanto de seu verdadeiro eu estava perdido. Quão perto ele chegou de ser completamente obliterado sem nem mesmo saber que um terrível monstro estava devorando lentamente sua mente. Um sentimento extremo de terror encheu seu coração. Por alguns momentos, Sunny perdeu a capacidade de falar, coberto de suor frio e tremendo. Se calma. Acalme-se. Não aconteceu, você impediu. Você está de volta, ele não te devorou. Aos poucos, ele conseguiu controlar seus sentimentos e alcançar alguma aparência de compostura. Ele chegou muito perto do limite, mas não deu o último passo. Ele ainda era ele mesmo. Ainda não tinha acabado. Eles ainda tinham uma chance. Olhando para Cassie, Sunny exalou lentamente e disse: Obrigado. A menina cega sorriu e ergueu as sobrancelhas. Por quê? Ela já havia esquecido completamente a conversa deles. Sunny estava livre de ser hipnotizado pelo devorador de almas, mas Cassie não. Sua memória, mente e pensamento ainda estavam comprometidos. Piorando à medida que falavam. Um sorriso dolorido apareceu no rosto de Sunny. Lutando para manter seu tom leve e alegre, ele disse: Por me ajudar agora há pouco. Desculpe por te acordar tão cedo, volte a dormir. Eu cuido do resto daqui. Cassie hesitou por alguns momentos, depois se distraiu e esqueceu que ele estava ali. Bocejando, a menina cega se deitou e se cobriu com sua capa. Logo, ela estava dormindo novamente, feliz e ignorante da ameaça que seus dias estavam contados. Sunny observou-a por um tempo, com uma expressão sombria no rosto. Finalmente, ele se virou e se afastou, pensando: só por cima do meu cadáver. Shadowslave, capítulo 87. Plano de fuga. Nefis ainda estava na borda oeste da ilha, olhando as águas negras que recuavam. Parecia que ela mal se mexeu desde a última vez que Sunny a viu. Olhando para ela com olhos límpidos, livre dos efeitos mais debilitantes de ser enfeitiçado, ele conseguiu notar coisas que não havia notado antes. O cabelo de Nef estava realmente mais comprido. Na academia, era curto e geralmente dividido ao lado. Agora, os fios prateados já eram longos o suficiente para cobrir suas orelhas, pendurados desordenadamente sem o brilho usual. O rosto de Estrela da Mudança parecia muito mais magro, com olheiras e uma expressão sombria e sem vida. Sua habitual confiança e energia haviam desaparecido, substituídas por uma quietude exausta. Parecia que alguma doença desconhecida a consumia por dentro, transformando lentamente a menina radiante de outrora em uma pálida sombra de seu antigo eu. Sunny suspeitava que sabia qual era essa doença. Ele sabia há muito tempo que Nefis tinha um objetivo misterioso e que sua determinação em alcançar esse objetivo era assustadora. Esse ardente desejo dela, pelo visto, era forte o suficiente para resistir até mesmo ao encantamento do devorador de almas. No entanto, embora os sentimentos permanecessem, as memórias reais estavam desaparecidas. Assim, Nefis havia sido deixada ansiando desesperadamente por algo que não conhecia, sem como entender a natureza de suas emoções ou saciá-las. Esse conflito interno era a razão de seu terrível estado. Aproximando-se, Sunny se sentou e olhou para Nef, desejando ver seus impressionantes olhos cinzentos brilharem novamente com uma determinação inabalável. Ei, Nef! Ela virou a cabeça em direção a ele, sem dizer nada. Sunny cerrou os dentes, sentindo uma raiva sombria brotar em seu coração. Essa árvore detestável! Eu tenho algo para te contar. Tentando manter a calma e não perder nada, ele contou a Nefis tudo o que havia descoberto. Contou sobre sua viagem às partes superiores da árvore da alma, o ninho gigante que descobriu, a prole do pássaro ladrão viu e como a matou, a estranha memória sem categoria e tipo, o novo atributo que recebeu e o escondido que descobriu acidentalmente. Por fim, Sunny contou a ela sobre a natureza desse atributo, a verdadeira natureza do devorador de almas, quanto tempo estiveram na ilha e o que haviam esquecido. Quando terminou, a expressão de Estrela da Mudança não mudou nem um pouco. Desviando o olhar, ela simplesmente disse: Entendi. Sunny piscou. Entendi? Entendi. É tudo o que você tem a dizer. Ela olhou para ele e sorriu sombriamente. O que você quer que eu diga? Ele a encarou boquiaberto e com os punhos cerrados. Nossa! Que horrível! Bom trabalho, Sunny. Diga algo, pelo menos. É tão difícil se comportar como um humano? Ela desviou o olhar, sem responder.
Sunny encarou-a por vários segundos, em seguida, disse em uma voz cansada e derrotada: Eu não sei o que fazer. Diga-me o que fazer, Neve. Como eu nos tiro dessa? Ela ficou em silêncio por um tempo. Sunny quase pensou que Estrela da Mudança já havia esquecido tudo que ele havia contado, mas então ele percebeu faíscas de radiação branca dançando no fundo de seus olhos. Nephis ativou sua habilidade de aspecto, usando a dor para se manter lúcido o máximo possível. Finalmente, ela olhou para o mar negro que recuava e disse: Precisamos construir um barco. Sunny piscou. O quê? Estrela da Mudança suspirou e virou o rosto para olhar para ele. Estamos aqui, nesta ilha, há muitas semanas. Nossas mentes estão sendo apagadas aos poucos pela árvore da alma, nos transformando em seus escravos. Para sempre. No entanto, o processo não está completo. Ele concordou, ouvindo. Quais pensamentos a árvore da alma colocou em nossas cabeças? Que ela é benevolente e grandiosa. Que seus frutos são desejáveis. E que não devemos sair da ilha, ficando o mais perto possível dela. Os 2 primeiros comandos fazem todo sentido. O terceiro, no entanto, não é tão simples. Nephis gesticulou para a vasta extensão de água negra. A partir desse terceiro comando, podemos deduzir que o efeito do encantamento da árvore da alma enfraquece com a distância. E que se colocarmos uma distância suficiente entre nós e a árvore, ele será quebrado. O rosto de Sunny se iluminou quando entendeu a lógica de Neve. Então havia um jeito. Eles só precisavam sair do túmulo cinzento e fugir, sem olhar para trás até que a marca do devorador de almas desaparecesse de suas almas. No entanto, mas por que um barco? Por que não apenas fugir a pé? Estrela da Mudança baixou a cabeça e disse calmamente: Nunca chegaremos ao castelo a pé. Nós só morreremos. Eu fui muito arrogante antes para pensar, bem, não importa agora. Levará muitos meses para contornar a cratera através do labirinto, especialmente agora que não temos o eco. E a cada dia que passamos lá, corremos o risco de encontrar algo que nos matará sem nem suar. Ela suspirou. Já tivemos sorte de sobreviver por tanto tempo. Mas, no final, não importa o quanto lutamos e perseveramos, ainda encontramos a árvore da alma. Este deveria ter sido nosso fim. Você sabe o quão improvável é que até mesmo tivéssemos a chance de ter esta conversa? Sunny hesitou e balançou a cabeça. Primeiro, precisávamos ter um oráculo em nosso grupo para ver o futuro. Então, Cassie teve que formular e executar um plano genial no curto período de tempo em que sua memória permaneceu intacta. Esse plano se baseava no fato de que havia alguém com uma armadura desperta de 5º nível em nosso grupo, encantada com um raro traço de proteção mental, nada menos. Despertados com a afinidade de revelação eram poucos e raros. Adormecidos com uma memória igual ao manto do titereiro eram ainda mais raros. Essa pessoa então teve que encontrar e matar um grande demônio. Mais incrível, ele teve que receber uma verdadeira memória de linhagem dele. Preciso explicar o quão improvável é essa combinação de eventos. Sunny balançou a cabeça lentamente. Nephis fechou os olhos. Meu ponto é: se entrarmos no labirinto, inevitavelmente encontraremos a próxima árvore da alma e, mesmo que por um milagre consigamos sobreviver a esse encontro, haverá o próximo e o próximo. Mais cedo ou mais tarde, morreremos. Ela olhou para o oeste, onde os últimos resquícios do mar escuro estavam desaparecendo além do horizonte. Mas se construirmos um barco e usarmos o cajado de Cassie para encher a vela com vento, talvez seremos devorados pelos habitantes das profundezas, ou talvez eles não prestem atenção em nós. É um jogo de azar de qualquer maneira. Ou morremos, o que é o mesmo que voltar para o labirinto, ou não. Se sobrevivermos, seremos capazes de percorrer 100, talvez até 200 quilômetros em uma noite. Mais distância do que percorremos até agora. Sunny congelou, atônito com aquele número. Nas semanas que antecederam a batalha deles com o demônio carapaça, eles não haviam viajado mais do que 100, talvez 150 quilômetros da estátua do cavaleiro gigante. Foi uma quantidade considerável, especialmente devido à dificuldade de cada passo através do labirinto carmesim. Percorrer tanto, talvez até mais em um único dia, isso teria sido incrível. Mas, navegar, no mar escuro? De repente, ele se sentiu muito frio e pequeno. Shadowslav, capítulo 88. Construtores de barcos. Tentando reunir sua coragem, Sunny olhou para a distância e disse com voz rouca: Você já viu as criaturas que habitam sob essas ondas?
Você realmente quer nadar através delas? Estrela da Mudança ficou em silêncio por alguns segundos e suspirou. Estamos condenados de qualquer maneira, Sunny. O que temos a perder? Ela ficou em silêncio por um momento e fez uma careta, chamas pálidas dançando em seus olhos. Então, em voz baixa, ela acrescentou, não acenderemos fogueiras, confiando em seus olhos para nos guiar a oeste. Esperaremos que a armadura de Cassie nos proteja. Talvez seja o suficiente. Sunny olhou para Nefe e perguntou, o que tem de tão especial na armadura de Cassie? Ela hesitou por um momento e respondeu sem olhar para ele. É uma memória desperta de 6º nível. Um de seus traços é tornar o usuário menos propenso a chamar a atenção do inimigo. Enquanto Sunny digeria essa informação, Nefe tremeu de repente. Fechando os olhos, ela disse com os dentes cerrados, estou no meu limite. Minha mente está desaparecendo. Se você tiver mais perguntas, é melhor perguntar rápido. Ele piscou, surpreso. Então, sabendo que não havia muito tempo, Sunny fez a primeira pergunta que veio à sua mente. Você sabe como construir um barco? Estrela da Mudança simplesmente assentiu, informando que sabia. Sua expressão estava ficando perdida e opaca novamente. Correndo contra o tempo, Sunny pensou freneticamente em outra pergunta. Como eu te convenço a sair da ilha quando sua memória se for? Nephis olhou para ele, lutando para manter os últimos vestígios de lucidez. Por um momento, seus olhos ficaram claros novamente. Chamas brancas se acenderam em suas profundezas, iluminando seu rosto pálido e belo. Aster. Somb. Vale. Diga essas palavras para mim e eu ouvirei. Começando a perder o controle de seus pensamentos, ela se virou e acrescentou após uma breve pausa, com a voz firme e uniforme. Se algo acontecer, pegue a Cassie e fuja. Não, não. Então, a luz em seus olhos foi diminuindo lentamente, e logo Estrela da Mudança estava olhando para o oeste novamente, toda a lembrança da conversa apagada de sua mente. Sunny sentou-se ao lado dela por algum tempo, esperando. Depois de um tempo, ele se mexeu um pouco e disse, Ei, Nev. Ela se virou para ele, seu rosto sombrio e cheio de confusão. Sunny? Ah, quando você chegou aqui? Há um tempo. Então, ele sorriu e disse em tom despreocupado. Ei, posso te fazer uma pergunta? Você sabe como construir um barco? Nephis ficou muito surpresa com a pergunta dele, mas eventualmente concordou em ajudá-lo. Sunny não lhe disse exatamente por que queria construir um barco, desviando das perguntas com habilidade. Seu defeito não facilitava as coisas, mas com o estado em que Nefe estava, persuadi-la não era muito difícil. Manipulá-la parecia um pouco estranho, mas explicar tudo de novo teria levado muito tempo. Sem mencionar que ele não tinha certeza se funcionaria novamente. E não havia muito tempo. A cada hora, a condição deles piorava. Até mesmo Sunny estava tendo problemas para manter sua lucidez intacta. Toda vez que sentia que sua mente estava começando a falhar, ele tinha que infligir dor a si mesmo para ganhar alguns momentos de alívio. Mesmo assim, seus pensamentos estavam lentos e frágeis. Mantê-los unidos estava cobrando um alto preço dele. Eles precisavam fugir da ilha o mais rápido possível. Sunny estava determinado a estar pronto quando o mar escuro retornasse. Desviando o olhar de Nephis para não deixá-la ver a expressão dolorida em seu rosto, Sunny mordeu a mão mais uma vez. Sentindo o gosto amargo do sangue em sua língua, ele deixou a onda de dor clarear sua mente e piscou, divertido com a ironia da situação. Ele estava se mordendo para evitar ser comido. Que contradição engraçada! Escondendo sua mão sangrando atrás das costas, Sunny virou-se para Nefe e perguntou, então, como vamos fazer o barco? Ela pensou sobre isso por algum tempo e disse indiferentemente, teremos que usar os materiais disponíveis. Para o casco, teremos que usar a carapaça do demônio morto. Podemos tirar várias placas de armadura de formato adequado e amarrá-las com a corda dourada. Sunny arqueou as sobrancelhas. A armadura do demônio carapaça é feita de um aço estranho. O aço pode flutuar. Nephis lançou-lhe um olhar de reprovação. Qualquer coisa pode flutuar, Sunny. Você só precisa garantir que está deslocando mais água do que o peso do objeto flutuante. É assim que os barcos funcionam. Ele piscou. Ah, ok. Sobre a vela, acho que podemos pedir a Cassie para nos emprestar a capa dela. O que você acha? Estrela da Mudança lançou-lhe um olhar estranho. Quer dizer, sim?
Ainda não entendo o que te deixou tão animado com a construção de barcos, mas tenho certeza de que ela estará disposta a te ajudar com esse, projeto apaixonado. Sunny sorriu. Ótimo! Vamos então desmantelar o demônio. Uma frase estranha para se dizer com um sorriso, mas não a mais estranha que ele teve que dizer para convencer Nef a ajudá-lo. Alguns minutos depois, eles chegaram à enorme carcaça do demônio carapaça. Ela se erguia acima deles como uma pequena colina de metal polido. Depois daquele primeiro dia em que as abominações aladas estranhas tinham circulado ao redor da ilha por várias horas, nunca se atrevendo a se aproximar, nada mais apareceu para reivindicar a carne da temível criatura. Como resultado, a carcaça estava praticamente intacta. Estranhamente, o cadáver do demônio não havia começado a apodrecer. Apenas o metal de sua carapaça se deteriorava lentamente, perdendo seu brilho e polimento, e depois ficando cada vez menos resistente. Até agora, sua superfície estava marcada por grandes manchas de ferrugem. Nefi subiu em cima da carcaça e caminhou de um lado para o outro, olhando sob seus pés. Então, ela apontou para vários pontos. Essas placas curvas serão perfeitas se conseguirmos encaixá-las bem apertadas. Cada uma é longa o suficiente para formar a totalidade do casco, deixando espaço suficiente para nós três nos sentarmos lado a lado. Sunny não tinha conhecimento de construção naval, então decidiu confiar no julgamento dela. Olhando para cima do chão, perguntou, e quanto ao mastro? Estrela da Mudança franziu a testa. Isso, vou ter que pensar. Sunny sorriu. Tudo bem. Enquanto você pensa, vou buscar a Cassie para te fazer companhia. Shadowslave, capítulo 89. Ossos do Demônio. Sunny tinha muito a fazer antes do pôr do sol. As partes do plano giravam em sua cabeça, fazendo-a doer. Ele tinha que se manter constantemente focado, esforçando sua vontade ao limite, apenas para evitar esquecer tudo. Quando isso não era suficiente, ele tinha que usar a dor para aumentar sua concentração. Suas mãos e braços estavam cobertos de marcas horríveis de mordidas. Sem a trama de sangue, Sunny talvez já tivesse desmaiado devido à perda de sangue. Ainda assim, com seu rosto pálido ficando ainda mais branco devido ao esgotamento e uma luz febril ardendo em seus olhos, ele devia parecer um zumbi. Felizmente, Cassie não podia ver nada disso. Não foi difícil convencê-la a participar do estranho empreendimento. O estado da garota cega era muito pior que o dele ou de Neve. Ela parecia estar se segurando por um fio, seus pensamentos lentos e fracos. O coração de Sunny estava tomado pela preocupação. Por que ela é afetada muito mais do que nós? Será porque nós temos nomes verdadeiros, mas ela não tem? Nomes eram âncoras do senso de si mesmo, afinal. Poderia ser que os nomes verdadeiros desempenhassem um papel semelhante, apenas em questões relacionadas ao feitiço? Ele não sabia. Sunny guiou Cassie até a carcaça do demônio carapaça. Nefi já estava ocupada retirando as placas de armadura das costas dele. Sua espada de prata parecia capaz de cortar o metal deteriorado, tornando a tarefa não tão difícil quanto ele temia. Sentando gentilmente a garota cega em um local onde Nef pudesse vê-la, ele subiu em cima do demônio morto e avaliou o progresso do trabalho de Estrela da Mudança. Ela olhou para ele com uma carranca. Você não vai ajudar? Afinal, essa foi sua ideia. Sunny deu de ombros. Talvez mais tarde. Você parece estar se divertindo, de qualquer maneira. Algumas pessoas poderiam dizer que é um projetinho divertido para afastar o tédio, certo? Ela piscou algumas vezes e disse, acho que sim. Sunny assentiu algumas vezes, olhando para os pontos onde, desprovido das placas de armadura, a carne do demônio estava exposta. O sangue azul havia coagulado, tornando-se escuro e duro como pedra. Aqui e ali, porém, camadas brancas de gordura permaneciam em perfeitas condições. Na verdade, eu tenho outro projeto em mente. Nefis ergueu uma sobrancelha. Sério? Sunny invocou sua espada e se aproximou da abertura na armadura da criatura. Sim. Eu quero fazer uma vela. Dizendo essas palavras, ele começou a cortar, separando a gordura do tecido muscular endurecido. Nef piscou algumas vezes e depois olhou para Cassie. Ei, Cass. Será que Sunny perdeu a cabeça? A garota cega se animou com o som de seu nome. Hã? Ah, eu não tenho certeza. Acho que ele está apenas entediado. Sunny se concentrou em sua tarefa, sem prestar atenção nelas. Por um momento, ele pensou em se cortar com a lâmina afiadíssima do fragmento da meia-noite, mas depois desistiu.
Cortar através do manto do titereiro teria sido realmente difícil, e ele não podia dispensar a armadura na frente das garotas. Bem, para ser mais preciso, ele não queria. Com um pedaço considerável da gordura do demônio em mãos, Sunny saltou da carcaça e caiu sobre um monte de folhas caídas. Fazer uma vela de gordura animal não era muito difícil. Ele só precisava de fogo, água e tempo. O pavio poderia ser feito com fibras de algas marinhas. Não ia ficar bonito, mas ele não se importava com a estética. Deixando Nefis e Cassie para trás, Sunny correu de volta ao acampamento. O sol já estava alto no céu. Ele passou o resto do dia fazendo duas coisas, acompanhando o processo de fabricação da vela e correndo pela ilha, coletando o máximo de folhas caídas que podia. De vez em quando, ele via Nefis trabalhando no barco, às vezes instruindo Cassie a ajudá-la com tarefas simples. Pelo que ele podia ver, o barco estava progredindo bem. Estrela da Mudança sabia o que estava fazendo. É claro que isso só era possível porque ele a convenceu de que isso era apenas algo que ele queria fazer por diversão. Se as garotas soubessem que Sunny planejava usar o barco para escapar do túmulo cinzento, os efeitos do encantamento apagariam suas memórias da tarefa, tornando impossível terminá-la. Como estava, Sunny era o único que conhecia o verdadeiro propósito do barco. É por isso que ele foi forçado a suportar sozinho todo o peso da corrupção mental da árvore da alma. Ele sentia como se estivesse prestes a cair morto de exaustão. Sua cabeça parecia estar cheia de ferro derretido. Sua visão começava a ficar embaçada, mas, teimosamente, Sunny se recusava a desistir. Não importava o quão cansado ele estava, o quanto ele queria se entregar e aliviar esse sofrimento, retornando à felicidade do desconhecimento. Ele manteve seus pensamentos em um único objetivo, e apenas um objetivo: escapar das garras do devorador de almas. Finalmente, com a noite se aproximando, o barco estava pronto. Parecendo um cadáver ambulante, Sunny se aproximou lentamente da carcaça do demônio, que agora estava aberta e fatiada. Era como se um louco vivisseccionista tivesse visitado a ilha para realizar uma autópsia no gigante e se esquecido de costurar a pobre criatura de volta. Nefis olhou para ele com preocupação. Sunny, você está bem? Dando-lhe um sorriso torto, ele deu de ombros. Estou bem. Comparativamente, ele não especificou exatamente com o que estava comparando sua condição atual. Virando a cabeça, Sunny olhou para o barco com satisfação sombria. Não era, como ele havia imaginado. O casco era feito de placas curvas de metal polido, com pontas afiadas projetando-se delas em todas as direções. As placas eram mantidas unidas por uma corda dourada que estava amarrada firmemente em volta delas. Estrela da Mudança conseguiu fazer com que as lacunas entre as diferentes partes do casco fossem tão finas que nenhuma água pudesse penetrar. O mastro era feito da coluna e costelas do demônio, com a capa encantada de Cassie pendurada neles para servir como vela. Havia até um remo de direção, feito da ponta da foice do gigante. Ele esperava ver uma jangada improvisada, mas o que encontrou foi um verdadeiro navio. Sim, parecia grosseiro, mas também forte, macabramente bizarro e estranhamente impressionante. Navegar pelo mar amaldiçoado em um barco feito de ossos de demônio, parece o começo de uma lenda, pensou ele, temporariamente hipnotizado pela visão fantasmagórica do navio carapaça. Nefis olhou para ele com um toque de satisfação. Feliz? E agora? Sunny reuniu seus pensamentos. Agora, assim que ele tentou pensar no que deveriam fazer em seguida, uma barreira invisível apareceu em sua mente, bloqueando qualquer tentativa de continuar esse pensamento. Agora nós, por mais que tentasse, Sunny não conseguia lembrar o que queria fazer. Com uma carranca, ele levantou a mão e mordeu a palma já maltratada, sentindo gotas de sangue escorrerem pela sua boca. Mas mesmo essa dor não o ajudou a destruir a barreira. Sunny sorriu sombriamente e se ajoelhou, colocando a mão no chão. Convocando o fragmento da meia-noite, ele levantou a outra mão e bateu com o punho da espada sem hesitar. Enquanto os ossos frágeis de seu dedo anelar se quebravam com o golpe poderoso, uma onda de agonia se espalhou por sua mente, obliterando a barreira da mantina. Agora nós vamos sair daqui. Shadowslave, capítulo 90. Anoitecer. Nefis encarou Sunny, chocada com seu repentino ato de automutilação. Sibilando entre dentes cerrados, ele fez o fragmento da meia-noite desaparecer e se levantou lentamente. Ah! Droga! Isso realmente dói. Seu pobre dedo estava vermelho e inchado, pulsando com uma dor aguda. Era inegavelmente quebrado.
Sunny estava tão cheio de autopiedade que queria chorar. Por que sou tão azarado? Primeiro aquele pesadelo no ninho, agora isso. Por que ninguém mais está sofrendo? Só eu. Ele convenientemente decidiu esquecer que Estrela da Mudança havia se torturado literalmente por semanas e que, devido à cegueira de Cassie, ela estava sempre coberta de hematomas. Ouvindo sua voz dolorida, a menina cega virou a cabeça e perguntou, Sunny? O que aconteceu? Ele fez uma careta e tentou sorrir. Ah, nada sério, mesmo. Eu só, meio que, esmaguei minha mão um pouco. Nefis abriu a boca para dizer algo, mas ele interrompeu rapidamente o que ela queria dizer. De qualquer forma, Nef, você pode me ajudar a arrastar essa sua obra-prima horrenda até a beira da ilha? Neste ponto, uma pergunta errada poderia complicar as coisas. Ele não queria revelar o verdadeiro propósito de suas ações até o último momento. Dessa forma, ele teria mais espaço para lidar com problemas, se surgissem. Estrela da Mudança hesitou. Alguns segundos depois, ela deu de ombros, olhando para ele com uma carranca preocupada. Você tem certeza de que está bem, Sunny? Ele forçou um sorriso. Estarei se você me ajudar. Desistindo, ela balançou a cabeça e caminhou até a frente do barco. Sunny se virou para Cassie. Estamos indo. Kais espere aqui por um tempo. Está bem? Vou te buscar logo. Ela hesitou, como se não entendesse bem suas palavras. Depois respondeu com uma expressão incerta. Tá bom. Sunny levantou a mão saudável para segurar o ombro dela, mas hesitou e se virou com um olhar sombrio nos olhos. Suportando a dor, ele caminhou em direção ao barco. Aguente só mais um pouco, Cassie. Isso vai acabar logo, eu prometo. A noite já estava se aproximando. Sunny e Nefis arrastaram o barco pela ilha, puxando-o como bois atrelados a um vagão. A areia cinzenta não era o terreno mais difícil, mas os espinhos no casco do estranho navio dificultavam a tarefa. Felizmente, o barco era mais leve do que parecia. Sunny sabia que a liga do carapaça do demônio era extremamente leve por sua experiência com o fragmento da meia-noite, que foi forjado a partir do mesmo metal lustroso. Se ele acreditasse na descrição da espada, essa liga milagrosa vinha de um fragmento de uma estrela cadente. Se esse presságio era bom ou ruim, ele não sabia. Logo, eles ouviram um estrondo ao longe. Veio na direção da enorme cratera. O mar escuro estava despertando. Cerrando os dentes, Sunny agarrou a corda dourada enrolada em seu peito e puxou com mais força. Vamos! Mais rápido! O sol estava prestes a tocar o horizonte quando finalmente chegaram à beira da ilha. Caindo de joelhos, Sunny soltou a corda e ofegou por ar, seu peito subindo e descendo freneticamente. Uma onda de exaustão avassaladora afogava seus sentidos, dificultando manter-se acordado. Ainda não. Você não pode desistir ainda. Nefis estava em silêncio, olhando para ele com uma carranca. Pela primeira vez, Sunny se sentiu grato por ela ser estranhamente taciturna por natureza. Reunindo suas forças, ele se levantou e olhou para o céu escurecido. O tempo estava se esgotando. Virando-se para Nef, ele forçou sua garganta seca e disse em voz rouca, vou explicar tudo assim que a Cassie estiver aqui. Não vá a lugar nenhum até eu trazê-la, está bem? Por favor. Estrela da Mudança encarou-o por alguns segundos, depois deu de ombros com indiferença e não disse nada. Vou considerar isso como um sim. O que mais ele poderia fazer? Resmungando baixinho, Sunny se virou e se apressou. Ele tinha mais uma tarefa a cumprir antes de voltar para Cassie. Algum tempo depois, ele voltou ao local onde havia deixado Cassie. A menina cega ainda estava lá, sentada a certa distância da carcaça do demônio carapaça e olhando distraída para o chão. Ouvindo o som de seus passos se aproximando, ela sorriu fracamente. Sunny, ele caminhou até ela, exausto até os ossos, e disse tentando manter o tom casual. Sim. Sou eu. Cassie se distraiu por um momento e perguntou, você tem uma fruta? Estou com fome. Ele estremeceu e balançou a cabeça. Não. Escute, precisamos. Estou com fome. Você tem uma fruta? Sunny parou, olhando para a menina cega com uma expressão desolada. Ela parecia uma boneca quebrada, repetindo a mesma frase várias vezes. Sua condição não estava boa. Ele lambeu os lábios. Venha comigo e sua fome desaparecerá. Esta foi a melhor distração que ele conseguiu inventar dentro dos limites de seu defeito. No entanto, desta vez, ele não conseguiu alcançar o efeito desejado. Cassie sorriu e disse, mesmo?
Você vai me levar até as frutas? Devido ao seu esgotamento e ao efeito debilitante do encantamento, Sunny se distraiu por um momento e não conseguiu controlar o defeito. Sem perceber, ele abriu a boca e disse, não. Cassie fez um bico e baixou a cabeça. Isso não é legal, Sunny. Por que você mentiu para mim? Ainda atordoado com seu erro, Sunny perdeu o momento e piorou as coisas, transformando um pequeno descuido em um problema real. Porque eu quero te tirar desta ilha amaldiçoada. Assim que as palavras saíram de sua boca, Sunny congelou e arregalou os olhos, recusando-se a acreditar que tinha cometido um erro tão grave. No entanto, o estrago já estava feito. Cassie se virou para ele com uma carranca profunda. Me levar embora? Mas eu não quero sair. Por que eu sairia da árvore da alma? Sunny praguejou em silêncio e gritou, abandonando qualquer tentativa de se controlar. Porque aquilo é mal. É um maldito pesadelo. Vamos, vamos. Agarrando sua mão, ele tentou puxar a menina delicada para longe, mas ela resistiu com força surpreendente. Me solta, seu idiota. Cassie conseguiu arrancar sua mão do aperto dele e se encolheu, olhando para Sunny com raiva. Eu disse que não quero ir. Você está agindo de forma estranha, Sunny. Pare, por favor. Sunny congelou, sem saber o que fazer. Esta ilha é o nosso lar. É tão bom aqui, com os três juntos. Por que você quer sair? Ele hesitou, lutando para fazer o que sabia que precisava ser feito. Finalmente, Sunny cerrando os dentes, disse, por que são 5? Lembra? Desculpe, Cassie. Então, ele avançou e agarrou violentamente a menina cega, suprimindo facilmente sua resistência. O que você está fazendo? Pare. Socorro! Socorro! Nef, jogando-a sobre o ombro, Sunny virou-se e correu em direção à borda da ilha. Cassie resistia desesperadamente, usando seus pequenos punhos para golpear suas costas com uma chuva de socos. Apesar de nunca ter participado das batalhas contra as criaturas do pesadelo do litoral esquecido, ela ainda era consideravelmente mais forte do que uma pessoa normal. Todos aqueles fragmentos de alma que Estrela da Mudança compartilhou com ela deram a Cassie força suficiente para fazer Sunny sentir cada golpe. Não era suficiente para feri-lo seriamente, mas mais do que suficiente para doer muito. Desculpe, eu sinto muito mesmo, Cassie. Profundamente perturbado, Sunny tentou bloquear os gritos desesperados de Cassie e correu para o barco. Sua testa estava coberta de suor frio. Enquanto os últimos resquícios de luz desapareciam do céu, ele finalmente retornou à beira da ilha. O horrível barco estava silenciosamente parado na areia, a poucos metros de distância das águas negras inquietas. Estrela da Mudança estava descansando logo à sua frente, levantando a cabeça para olhar a fonte da agitação. Nef! Socorro! Sunny enlouqueceu. Nefis lentamente se levantou, sua expressão indiferente irradiando frieza. Ela estendeu ligeiramente uma mão. Droga! Espere! Não é? Antes que ele pudesse terminar a frase, a espada prateada apareceu do nada, apontada para o chão, por enquanto. Explique-se. A voz de Estrela da Mudança era uniforme e calma, mas Sunny podia sentir a ameaça oculta nela. De repente, ele a viu sob uma nova luz, ou melhor, uma velha, como uma inimiga em potencial. A ideia de enfrentar Nefis enviava calafrios pela sua espinha. Ele quase havia esquecido a sensação que teve na academia, observando-a derrotar a maioria dos adormecidos de sua turma. Ele havia esquecido que ela, também, era um monstro.